Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos! Estamos começando o nosso Facecast podcast. Aqui, o convidado é o protagonista. E hoje estamos recebendo aqui o pastor Jorge Abreu. Meu amigo pastor Jorge, né? Vamos ler aqui o seu currículo, né? Pastor Jorge, que é casado com a pastora Itamara Campos há 38 anos, pai de 3 filhos, né? Pastor presidente da Embaixada Shalom, com mais de 24 anos de pastorado. É formado como bacharel em teologia, psicanalista, conferencista internacional, principalmente sobre família, já ministrou em países como a Alemanha, a Suíça. Também recebeu o título de doutor honoris causa pela Heritage from Old University INC em 2019. Também foi membro sócio ouro da Adonep, né? Famosa associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. Foi empresário do ramo de eletrônica e livraria e está aqui conosco. Foi por 6 mandatos, não é isso, pastor? 6 mandatos, presidente da UMESE. A UMESE é a União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe. Pastor Jorge Abreu, seja muito bem-vindo. Se eu esqueci de dizer alguma coisa do seu currículo, fique à vontade. Eu só quero dizer a todos que não saiam daí e vamos ver o que é que ele tem aí para nos apertar. Porque a intrepidez do meu colega, pastor Edenilson, eu sou um admirador dele, gosto muito dele e com certeza esse trabalho que ele está fazendo aqui é brilhante, de trazer personalidades para entrevistar. E eu disse, meu irmão, o que é que você vai me perguntar? Ele chegou e disse, tranquilo, rapaz, deixa a coisa acontecer. Então, gente, um abraço para todos vocês. Eu fui realmente presidente de 6 mandatos na UMES, são intercalados, você fica 2 anos, tem direito à reeleição e depois sempre, por força do estatuto, tem que sair. E aí a gente sempre saía, depois outro vinha, saía, outro vinha. Eu tenho orgulho de ser umesiano e muito orgulho e alegria de ter trazido o pastor Edenilson para ser membro do Conselho Deliberativo da UMES, na época que nós estivemos juntos, e ele fez um excelente papel nos representando nos órgãos públicos toda vez que precisava. Muito bem. Pastor Jorge Abreu, o senhor nasceu em berço cristão. Como começou a sua trajetória na vida cristã evangélica? Uma pergunta que muita gente só conhece a gente do pastorado para frente, mas eu não nasci no evangelho. Eu era espírita, católico espírita. 9 anos eu estive preso no espiritismo. Na nossa casa nós tínhamos a chamada mesa branca, respeito todos os espíritas e tenho uma alegria de ter colegas espíritas. Na realidade, eu estou falando aqui um pouco do meu testemunho, então compreenda, entendeu? Então, eu nasci num lar católico e com esse viés espírita. Durante 9 anos eu fui espírita, cheguei a ser médio, era quem recebia os espíritos, mas depois eu conheci a Cristo Jesus e agora deixei de ser médio, passei a ser inteiro, passei a ser completo em Cristo Jesus. Eu conheci o Evangelho através da minha esposa, Itamara. Ela era crente, nasceu num lar evangélico e ela era membro da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Eu digo, eu conheci a Cristo, mas Cristo me laçou através de Itamara. Então, o senhor já conhecia sua esposa antes da conversão? Já conhecia minha esposa antes da conversão. E, por incrível que pareça, tenho uma grande admiração, um grande respeito pelo pastor Jabes Nogueira, da Primeira Igreja Batista, que me orientou nos primeiros passos. Eu fiquei 12 anos na Primeira Igreja Batista sem ser crente, eu acompanhava minha esposa, porque meu pai dizia para mim, você vai casar com uma moça que é crente, vem cá, ela vai para a igreja sozinha, você vai ficar em casa ou nas festas. Está errado. Você tem que acompanhar a sua esposa. Então, você vai acompanhar a sua esposa. Eu disse, não, pai, eu prometo que eu vou acompanhar minha esposa. E acompanhei. Fui para retiros espirituais. Gostava, sempre gostei da ministração do pastor Jabes naquela época. Aprendi muito com ele. E quando chegou num determinado ponto da vida,
mais ou menos uns 8 anos que eu estava frequentando a PIBA, eu deixei o espiritismo e disse à minha mãe, eu digo, eu não vou mais frequentar o espiritismo. Não fui ser crente, mas saí fora do espiritismo e comecei a desenvolver o conhecimento da Bíblia. Como a gente falou que se o senhor já conhecia a sua esposa antes, né, da sua conversão, aqui no livro, né, esse livro ele é inusitado. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar direitinho, Ismael. Ismael é o nosso produtor. Ele, de um lado, é o pastor Jorge, né? Aí você vira ele de cabeça para baixo, né? E é a parte que a pastora Itamara Campos escreveu, que é Ela e eu e ela, ele e eu. Não é isso? O nome do livro é Eu e Ela, ele e eu. A Arte de Viver a Dois. É um livro duplo. Eu esqueci de dizer, o pastor é escritor, viu? Faltou. É um livro duplo, inédito no Brasil. Isso aqui foi algo que Deus nos deu. A gente foi convidado a escrever o livro, eu não queria escrever o livro, e o editor disse, não, pai, escreva. E Deus de noite me deu, disse, escreve o livro, coloca no livro o seu coração, aquilo que está no seu coração. Eu comecei a escrever o livro, e eu disse, como é que vai se chamar esse livro? E começamos a escrever, e Tamara, brincando, disse, eu e você, a arte de viver a dois. Nós somos muito bem casados, onde eu estou, ela está, onde ela está, eu estou. E a gente brincando, e aí o apóstolo Isaías desenvolveu essa capa muito bonita, eu e ela, a arte de viver a dois. E aí, quando chegou numa metade, minha esposa disse, e o livro, como é que vai ficar? Eu cheguei e disse, rapaz, vamos ver. E eu fui dormir, Deus disse, manda ela escrever também. Aí ela escreveu, eu cheguei e disse, vamos, você escreve. Não, não vou escrever, não, escreve. Quando ela escreveu, foi algo que Deus falou comigo mesmo. Deus disse, agora você bota a parte dela em outro livro. E vira de cabeça para baixo. Então, quem compra o livro, não é defeito do livro, é a ideia do livro. Ideia do livro. Tem 2 prefácios aqui maravilhosos. O livro é de uma aceitação maravilhosa. Os jornalistas, os amigos, os pastores que leram, gostaram. E eu fico feliz porque eles disseram assim, rapaz, eu comecei a ler o livro, não conseguia parar. Já li o livro todo. Essa é a ideia do Mas livro. então, já que nós falamos no livro, conte rapidinho, um resumo, né, porque a história é grande, está no livro, como o senhor conquistou a pastora Itamara. Olha, essa é um negócio bom, porque eu digo sempre para o ouvinte, é bom andar de ônibus. Eu era auxiliar de gerência lá do Banco Barberindos, eu ia trabalhar em Itamara, pegava o mesmo ônibus que eu pegava, e ela estudava no Ateneu. E eu estava com os 2 colegas nesse período, e ela entrou no ônibus, pensa, para aquela morena bonita, rapaz, bem feita. Eu botei os olhão, aí eu disse para os colegas, sabe, os colegas, eu disse, rapaz, olha que menina linda. Aí os caras chegam, meu irmão, ali é um filé mignon. Eu cheguei e disse, aquela vai ser minha esposa. Aí os caras chegam, mas você é convencido, né? Eu aí ofereci o lugar a ela, senta aqui, ela não deu bola, não falou nada. Nem tchum. Nem tchum. E eu comecei a paquerar Itamara toda vez que eu pegava o ônibus, que eu encontrava com ela, né? E quando foi uma vez, eu disse, pô, rapaz, a menina não dá bola, não diz nada. Eu cheguei perto do ouvido dela assim, aí eu disse bem assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é a nora que mamãe está procurando. Aí, ela sorriu, e assim começou uma certa amizade, mas ela não dava muita bola. Eu, nesse período, Ednilson, estava noivo. Eu estava noivo, comprando os móveis para me casar, mas eu não sentia de casar e eu estava meio embaraçado. E quando foi depois, eu conto tudo isso no livro, você compra o livro para você ver, eu só estou fazendo uma abreviação, né? E aí, naquele dia, eu tinha terminado o noivado. E a noiva pegou as alianças, a aliança dela do dedo e jogou na rua. Eu aí fui lá, peguei a aliança, botei no bolso da calça e esqueci da outra aliança no dedo, que eu sempre tirava, né? Porque o bicho era paquerador demais, eu não era crente, me perdoe, mas não era crente. Aí eu entrei dentro do ônibus, com a cabeça meio chateada, por causa daquilo, da situação, e resultado, encontrei Tamara, ela chegou e disse, você é noivo, né? Eu cheguei e disse, eu? Não. Aí a aliança no dedo, eu cheguei e disse, não, rapaz, tirei a aliança, eu cheguei e disse, essa aliança é de minha irmã, é a outra aqui, é que ela terminou um noivado e pediu para vender essas alianças, eu botei no dedo para brincar.
Mas faça o seguinte, tomo para você, pode vender, faça o que você quiser. E dei as alianças a ela, ela botou na bolsa, ficou uma semana com essas alianças, depois ela chegou e disse, se ele fosse noivo, não ia me entregar as alianças. E aí começamos a namorar, e nessa brincadeira já somos 41 anos de casado, viu? 41 anos, muito feliz, muito abençoado. Quero mandar aí um beijão para minha esposa, minha mentora, minha pastora, minha amante, minha namorada e minha Eita melhor amiga. glória. Pronto, então só atualizando, né? Que no início eu li aqui o encarte do livro, né? Isso, E tinha dito 38 anos, mas aqui foi na época que foi escrito o o livro. São livro. 41 anos de casados, só para atualizar, né? Perfeito. Deixar bem atualizado. Pastor, nós vemos hoje, mudando um pouco para um assunto um pouco mais sério, a facilidade com que se ordena pastores, né? Há uma facilidade enorme para se ordenar pastor, apóstolo, bispo, vice-Jesus e assim vai. E depois de quanto tempo com o evangélico o senhor foi ordenado pastor? É uma pergunta muito boa, porque hoje também tem a mesma preocupação que eu tinha. Na realidade, eu era empresário e estava preso no alcoolismo. Eu bebia de manhã, de tarde, de noite. E dei muito trabalho à minha esposa, sabe, Edenilson? E a gente estava à beira do divórcio, estava à beira da separação. E comecei a frequentar uma igreja, entendeu? E eu fico feliz porque na época minha esposa disse, pastor Jabes, eu e meu esposo estamos indo para uma igreja lá perto da nossa casa. O pastor é fulano. E deu o nome do pastor, estou evitando aqui dizer, quem conhece a história sabe, mas eu quero evitar um pouquinho aqui. E é fulano, ele chegou e disse, não tem problema, vá com o Jorge, fique lá, se está dando fruto, Deus está no negócio. Não, ele está lendo Bíblia, está orando, está gostando. Eu disse a ele que se ele quiser ficar aqui, fica aqui, senão a gente fica lá. Mas ele resolveu ficar lá. E a gente, como empresário, começou a ajudar a igreja. Passou um período de tempo, mais ou menos depois de 2 anos que a gente estava como crente, o pastor que eu estava servindo teve um problema familiar e se afastou do evangelho e a gente ficou sem pastor e buscando outro pastor. Nós ficamos 3 meses orando, porque eu não sonhava em ser pastor, buscando um pastor. Eu não conhecia nem muito de Bíblia. Aqui é respondendo a sua pergunta. Não conhecia muito de Bíblia, entendeu? E nós estávamos buscando um pastor. E muitas mulheres que vinham de Brasília, de outras regiões, ia pregar lá na igreja, olhava para mim e dizia bem assim, você é o pastor dessa igreja. O outro, você é o pastor dessa igreja. Pessoas da igreja diziam, você é o pastor dessa igreja. Cheguei e disse, vocês querem que eu seja o pastor porque eu sou empresário. E aí eu vou pagar as contas todinhas, mas eu não tenho interesse em ser pastor, não. Eu não quero isso, não. Porque eu achava uma responsabilidade muito grande você ser um ministro do evangelho. Você trazer ensinos da palavra de Deus para as pessoas. Não quero não. Quando foi uma vez, eu tomei a coragem e peguei meu carro e fui para São Cristóvão, lá no Cristo, aquele Cristo que tem lá em São Cristóvão, que não é o Cristo real que a gente crê, é só para você entender. E fiquei lá, peguei uma Coca-Cola, repare que eu nem sabia orar direito, e eu disse, Deus, se o Senhor realmente quer que eu seja o pastor dessa igreja, o Senhor vai falar comigo. Então eu vou lhe fazer 3 pedidos. 3 pedidos. Parece até negócio de gênio, né? Repare como era. E eu cheguei e disse, eu vou fazer 3 pedidos. Primeiro, a igreja tem poucas pessoas, tem mais ou menos umas 25 pessoas naquele tempo. Mas estavam saindo, algumas pessoas tinham saído, tal, tinham caído mais ou menos com umas 20 pessoas, um negócio assim. Eu cheguei e disse, se no domingo todo o pessoal estiver lá, eu anuncio que eu vou ser o pastor. Segundo, se aquele pessoal que é da diretoria disser amém, eu sei que o senhor está no negócio. E terceiro, se uma pessoa de toda a igreja disser que não concorda, eu não quero. Todos têm que concordar. Eu aí fui, quando cheguei no domingo, entrei e tal, que ia pregar aí, umas pregação miudinha, nem pregar direitinho eu sabia. E fiquei ali naquele louvor, quando eu abri os olhos, Edilson, a igreja estava lotada. Pessoas que tinham saído, pessoas que tinham se afastado, e estava naquele dia lá, e ninguém sabia o que ia acontecer. Quando eu olhei para trás, eu disse, sangue de Jesus tem poder.
E minha esposa chegou, olhou e disse: o que foi? Eu disse: nada, porque ela também não sabia o que eu ia dizer. E aí eu cheguei, peguei o microfone, contei a experiência, eu cheguei e disse: Deus falou comigo para que eu assumisse o pastorado dessa igreja. Todo mundo ficou de pé e disse: amém, até que fim, até que fim. Como quem disse: chegou um doido, vai assumir isso aí. E eu assumi, porque todo mundo concordou. Resultado: Ednilson, ninguém queria pregar na igreja Shalom. Você se lembra dessa época? Era considerada a igreja do Caicai, era considerada a igreja de doido, e ninguém estava dando oportunidade. E o que Deus fez nas nossas vidas, na minha vida, na vida do pastor Itamar, nós fomos como os Neemias, restauramos os muros, trouxemos uma visibilidade para a igreja, e depois eu fui consagrado a pastor. 2 anos depois que eu estava lá, fui consagrado a pastor. Eu convidei o pastor Romualdo, que eu tinha uma alegria imensa de ouvir aquele homem, pastor Romualdo Barbosa, e ele me orientou, trouxe minhas orientações, e aí ele me consagrou. E como eu era empresário, eu digo: eu não quero andar de forma errada, eu quero fazer tudo certinho. E chamei o doutor Heleno Ávila, que era promotor de justiça, e a gente já se conhecia desde 1981, desde o Banco Bamerinos, para que ele fizesse o estatuto da igreja, regimento, fizesse toda a documentação, eu paguei tudinho e botasse tudo certinho, e Deus nos honrou e chegamos a um lugar que chegamos, presidente da UMES, da União dos Ministros Evangélicos de Sergipe, com muita honra, com muita alegria, um nome que Deus honrou, um nome que eu tenho vigiado, não é que eu sou melhor do que ninguém para fazer as coisas certinho. Então, hoje eu digo para você: se você quer ser pastor, vai estudar. Você quer ser pastor, se dedique. Você quer ser pastor, tenha um bom casamento. Se o seu casamento não está bem, primeiro vá consertar seu casamento, para depois você ser um pastor. Porque, meu irmão, chega de vermos o que estamos vendo. Tantos pastores que estão aí, mas não são exemplos, não é verdade? Eu sou daqueles que eu imito os pastores do passado. Neemias Araújo, Jabes Nogueira, o Jonan Joaquim da Cruz. Eu tive o privilégio de conhecer tantos homens de Deus, pastor Arivaldo José e tantos homens de Deus. Então, se sua casa não está boa, não pense em ser pastor. Se você está solteiro, não pense em ser pastor. Primeiro, ajuste a família e vá para a Bíblia. A Bíblia diz que você precisa governar bem sua casa, para depois você governar vidas. Muito bem. Então, a pergunta que eu ia fazer, na verdade, nós já falamos no início, né, que por quantos mandatos o senhor foi presidente da UMES, por 6 mandatos. De 2 anos, cara. Intercalado, de 2 anos. E aí disso vem a outra pergunta: como é liderar líderes religiosos? Quem dá mais trabalho, pastor ou ovelha? Olha, liderar líderes é ser compreensivo, porque cada líder tem um pensamento, cada líder tem uma mentalidade. Eu louvo a Deus pelos líderes, aqueles que me deram trabalho, porque tem aqueles que deram trabalho, e aqueles também que se somaram para ajudar, para fazer o ministério pastoral bem edificante. Você foi um dos que não me deu trabalho. Amém. Pelo contrário, eu dizia e digo publicamente: eu digo, Ednilson é uma pessoa fantástica. Agora, ele fala o que ele pensa. E eu digo: Ednilson, você não pode falar o que você pensa, tem que dosar, porque você representa pastores. Tem coisas que eu gostaria de dizer, realmente, aqui, numa televisão. Eu gostaria de dizer verdades que ia confrontar pessoas, mas eu não posso fazer isso, porque eu não represento só a mim, eu represento uma classe ministerial, entendeu? Então a gente muitas vezes se cala de forma obrigada até, porque a gente não pode falar tudo, entendeu? Então, liderar pastores é você ser compreensível, é você ser amoroso, é você se colocar no lugar do outro, é você entender a vida do outro, é eu entender você como você é, sabendo que você tem muita coisa boa, entendeu? Mas tem coisas que eu não gosto. Eu tenho coisas que você aprecia, mas tem coisas também que você não gosta. Por exemplo, uma das coisas, às vezes você não gosta do silêncio de alguns pastores. Isso é normal.
Eu também não gosto. Mas eu também não gosto quando me cobram pelo meu silêncio, porque o meu silêncio envolve o reino de Deus. A gente não pode ser pastor e falar de qualquer jeito e se expressar de qualquer jeito, entendeu? Ovelha, a gente tem um certo domínio, já tem o nome, ovelha. Olha. Ovelha a gente pega pelo pescoço, ajeita. Quando ela não gosta muito, ela cai fora da igreja, vai para outro aprisco, entendeu? Vai para outro aprisco, mas continua sendo ovelha, mas pastor não. Eu louvo a Deus pelos grandes pastores que estiveram ao meu lado, que poderiam ser presidentes no meu lugar, mas que estenderam o guarda-chuva para dizer: não, vá em frente. Eu louvo a Deus, por exemplo, pela vida do pastor Arivaldo José, pela vida do reverendo Luciano Guzmão, pela vida do pastor Valdemar Filho, pela vida do pastor Isidoro Bis, pela vida do pastor Paulo Marinho Falcão, que muitas vezes me deram orientações, e aqui para nós, viu? Vou revelar de primeira mão. Também puxaram minhas orelhas, seguravam no braço, como eu segurei no seu. O pastor Arivaldo disse: ei, não é assim não, vá devagar, pai. Você é o presidente dos pastores. Você não pode dizer tudo que você quer dizer. Pastor Paulo Marinho Falcão, para mim, um exemplo que você conheceu, de dizer assim: pastor Jorge Abreu, deixa eu lhe orientar. Você está fora do estatuto, você tem que agir assim, 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 assim. Eu digo: amém. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Então, homens que nos orientaram, mas tem outros que ficam em cima do muro. É uma minoria, fica em cima do muro, esperando que o colega caia. Aqui para nós tem gente assim, Edilson, esperando que o colega caia para dizer: olha aí, que não era tudo aquilo que dizia ser, esperando que o casamento, às vezes, até não dê certo, para dizer: está vendo que não é tudo aquilo que ele palestra e que diz no livro. Então, essa é a minha vigilância. Eu nasci para dar certo e vou dar certo por onde eu for, porque o nome de Jesus está sobre mim. Amém. Vamos para um tema mais light. Em quantos estados brasileiros e em quantos países o senhor já ministrou? O senhor já falou, mas vou perguntar assim mesmo. Qual é a sua especialidade nas ministrações, casais, avivamento, prosperidade, teologia dogmática? O primeiro evento que eu participei com o senhor, eu não era pastor, foi um evento de louvor, não foi de casais. Muito. O senhor trouxe o David Quinlan, quando ele ainda nem era conhecido no cenário nacional, mas já era uma maravilha, uma bênção. Inclusive veio a missionária Marta Duque, né? Foi bênção de Deus. Mas quantos estados brasileiros o senhor já ministrou, países, e a sua especialidade de ministração? Olha, eu sou formado em teologia pela Faculdade FAS, Faculdade Aberta. Sou formado em PNL, Programação Neurolinguística, e sou formado em psicanálise. Eu estudei psicanálise juntamente com minha esposa para que a gente ajudasse melhor as pessoas. Nem tudo é demônio. Às vezes tem tantas coisas que você precisa ressignificar, que vem de família. Eu sou conhecido mais na área de família, eu e minha esposa. Na área de família, nós nos identificamos com a administração de área de família. E ministrei na Alemanha, Munique, ministrei na Suíça, em Genebra, ministramos também em várias partes do Brasil, não dá para selecionar tudo aqui agora, e ministramos aqui no estado de Sergipe, em várias cidades também. Eu tenho um chamado de pastor evangelista. Eu sou um ganhador de almas. Sou um avivalista também. Sou um homem que Deus tem usado na área de milagres, de ver pessoas já saírem de cadeira de roda, curados de colunas. Nas cruzadas do evangelista Pedro Deolindo, eu ministrei algumas vezes, e o Pedro Deolindo, ele disse: rapaz, é bom, mas eu sempre me identifiquei mais na área de casais, de família. É o que eu e minha esposa cumprimos esse chamado. Falando um pouco sobre o livro que o senhor e a pastora Itamara escreveram, o senhor gostaria de falar para a gente sobre esse livro, né? Esse livro, na realidade, foi escrito para ajudar pessoas a mudarem os seus relacionamentos familiares. É tanto que aqui está o segredo. Olha, eu não uso o nome pastor Jorge Abreu. Eu uso o nome Jorge Abreu. Está aqui, Jorge Abreu. E ela usa o nome Itamara Campos. Agora, quem começa a ler o livro, ele começa a ler e depois ele vai se identificar, que ele vai ver a nossa transformação para ser pastor. Nós passamos por problema
nós quase nos separávamos. Nós quase perdíamos o casamento. Então, o que nós fizemos? Isso aqui não é algo que foi feito para você chegar e dizer 5 argumentos para você mudar seu casamento, 5 itens para você conseguir um casamento. Não. 7 passos para a 7 felicidade passos no para a casamento. felicidade, 7 passos para o sucesso. Não. 7 mergulhos. Isso aqui, na realidade, nós transbordamos, nós somos mais além. Você lê o livro, nós abrimos o nosso coração, a nossa experiência para ajudar mulheres, para ajudar maridos, para ajudar casais a se restaurarem. Aqui não tem receita, por exemplo, vou lhe ensinar a ser um sucesso. Ei, você quer ensinar alguém a ser um sucesso? Seja um sucesso na sua casa, com a sua família, para depois você ser um exemplo para os outros. Pastor Jorge Abreu, como é falar sobre sexo para crente? Tá vendo? E aproveitando, tem uma experiência engraçada, né, nessas ministrações, no mesmo gabinete. Não, tranquilo. No gabinete só não pode dizer quem foi, mas claro. a situação, né, Ismael? Não tem problema. Olha, falar sobre sexo para famílias, para os crentes, é algo interessante. Nós começamos no programa Vida 2 que tinha no rádio. E o programa nós botamos das 23 às 0 hora. A gente falava abertamente sobre sexo. Tem um fato interessante, e hoje ele é pastor, naquele tempo não era, ele frequentava uma igreja e a esposa pegava o rádio e ela ficava escutando o rádio. E quando foi uma vez, esse camarada, ele chegou e disse bem assim: olha, se você escutar essa mulher e esse caba de novo aí, eu vou papocar esse rádio no chão. Esse pessoal aí só fala safadeza, só fala de sexo. Eu não quero você escutando esse programa, não. E a gente recebia muita carta, porque naquele tempo era carta. E o maior problema das esposas, não só de crentes e não crentes, era nessa área sexual. Muitas mulheres se sentiam violentadas, abusadas pelos maridos. E muitos deles faziam tudo isso sem querer maltratar as esposas, faziam por falta de conhecimento. Tinha uns que eram brabo mesmo, mas tinha outros que faziam de forma inocente. Então a gente começou a falar, porque era uma área muito procurada. E resultado, esse camarada esteve também à beira do divórcio. Aí ele chegou ao fato, deixa eu olhar para você. Ele chegou e disse bem assim, na faculdade ele deu um testemunho para todo mundo escutar. Ele chegou e disse: eu nunca vi minha mulher nua. Casou e nunca viu a mulher dele nua. Aí eu perguntei: como é que vocês faziam sexo? Apagava a luz e se cobria no lençol. E a gente fazia sexo. Depois que foi uma vez, eu estava doido para fazer sexo com minha esposa. Eu cheguei em casa, ela estava escutando o seu programa com a pastora Itamara. Mas como eu queria fungar, aí o que eu fiz? Fiquei quieto. Senão não falava. Deixei ela à vontade. Só que quando você falou algumas coisas, abriu o meu entendimento. Uma das coisas que eu disse naquele tempo foi o seguinte: por que você vai apagar a luz? Deus não vê no escuro, não, é? Quando você vai fazer sexo com sua esposa, que é a sua esposa, onde é que Deus está? Dentro do quarto. Ele está em todo lugar. Há pecado nisso, Adenilson? De forma nenhuma. Há pecado nisso, Ismael? Ele está em todo lugar. E ele não diz para os anjos, nem para Gabriel, nem para Miguel: vamos sair, que agora o pastor Jorge Abreu e Adenilson vão se amar. Não é se amar cada um com sua esposa. Não. Que conversa. É para descontrair. Vamos sair. Não, sabe o que é que Deus faz? Eles agora vão se amar. Sabe o que é que Gabriel, Miguel e os anjos que estão ali vão dizer? O Senhor criou isso para eles. E eles estão felizes. Porque Deus não vê na concepção do homem. Deus não vê na concepção do pecado. Deus vê o sexo como um presente que ele presenteou os homens. Diga-se de passagem, aquele marido e aquela mulher. E aí, nessa conversa, ela abriu e despertou. Entendeu? Abriu e despertou e começou a escutar o programa junto com a esposa. E a maior alegria é quando eu fui fazer o curso de teologia, ele estava lá, já era pastor.
Ele contou isso para todo mundo escutar e ele chegou e disse, pastor, minha mente era muito fechada. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer amor com minha esposa, e minha esposa gemeu. E eu parei e disse, o que é que você está pensando? O que é isso que você está fazendo? Vamos parar por aqui mesmo. E interrompi. Ele chegou e disse, foi algo dramático, ela chorou, entendeu? E hoje eu entendo que ela fez aquilo exatamente porque estava sentindo prazer com o marido dela. Eu cheguei e disse, hoje não, hoje a gente bota um louvor, a gente ama, a gente se diverte, e no final ainda pergunta, gostou, meu amor? Ela faz, gostei. Então, isso é a vida de casal. O que nós vamos ministrar muitas vezes por aí é para tirar, entendeu? Toda a venda que existe, como se sexo fosse algo pecaminoso criado pelo cão. Não, quem criou o sexo foi Deus e criou para você desfrutar com a sua esposa, não com a estranha, com a sua esposa. Nós recebemos o pastor Michel Lopes no primeiro episódio, que foi o episódio piloto, né? E o assunto que nós estávamos tratando era outro, mas a gente entrou e ele falou exatamente isso, de casais que, na relação sexual casal casado, né, era cobertos, né, pelo lençol, pelas cobertas, para um não ver o outro, ainda mais com a luz apagada. Ainda tem os casos do buraquinho no lençol. Parece brincadeira, mas isso acontece. Né? Isso é muito sério. Falar sobre casamento é muito sério. Sexo a gente brinca porque para tornar mais leve, mas muitos casamentos acabam, ou às vezes o casamento não acaba, mas isso é psicanalista, sabe disso. Muitas causas de depressão, né, de ansiedade, de síndrome do pânico, também estão associadas a essa questão sexual, porque cria-se um tabu tão grande pelo tema que a pessoa até se sente mal por sentir prazer, né? Exatamente. Ou como eu citei no programa passado, aquela pastora Nadia, acho que é isso, né? Do Instagram, né? Se gemer, vai para o inferno, que ela disse que foi ao céu, foi ao inferno, no inferno, as mulheres estavam gemendo. Eu acho que ela nunca gemeu, não, na vida. Eu acho que não. Não pode gemer. Eu respeito. Pode gemer, pastor? Pode. Deve. Eu respeito a Nadia. Agora, se for um apartamento, tenha cuidado para não incomodar os vizinhos. Eu respeito a administração da Nadia. De vez em quando, eu quando quero rir, eu não vou assistir programa da Globo, não. Eu assisto ela. Aí eu começo a rir. Mas você vê o quê? A limitação do conhecimento. A limitação, as prisões que acontecem com aquela mulher. Entendeu? Então, ela termina reproduzindo isso e caindo, às vezes até, de certa forma, no ridículo. Entendeu? Eu me lembro, é um negócio interessante. A gente já estava bem, já estava casado, já tinha me convertido, a gente estava recebendo muita ministração de casais, participado de muitos congressos, muitos eventos, e o que aconteceu? Cheguei para minha esposa e perguntei bem assim, sorridente, né? Já tinha amado, feito uma noite de amor maravilhosa, entendeu? Negócio gostoso. E eu cheguei para ela e disse bem assim, meu amor, posso lhe fazer uma pergunta? Aí ela chegou e disse, pode. Aí eu cheguei e disse, você gostou? Aí ela fez, Aí a gente aprendeu isso, que eu nunca tinha perguntado. Não é todo marido que pergunta à mulher, depois de um ato sexual, se ela gostou, se ela se sentiu realizada. Entendeu? Você vê como a mente da gente fica travada. Muitas vezes a gente tem relação e depois vai embora, vai tomar banho, vai dormir, não pergunta nada. Não tem comunicação. E aí, naquela pergunta, eu cheguei e disse, me diga uma coisa, que nota você me daria? Coragem. De 1 a 10. Que nota você me daria? E aí, Ismael, vai ter coragem de 1 a 10. No passado, porque agora a gente está assim, está bem, mas no passado, qual era a minha nota de 1 a 10? Ela chegou e disse, você quer mesmo saber? Eu cheguei e disse, quero. Vou lhe dar 4. Eu cheguei e disse, eu na média. Eu não acredito. Eu disse, depois de tanto esforço, a gente tira 4. Não, eu não acredito. Eu estava aqui no estúdio, perguntei a Ednilson, mas a gente não vai desmentir, né, Ismael? Eu tenho que ficar calado. Ele que fez a pergunta, eu li, foi fazer a pergunta a Michel, né? E aí, a mesma pergunta que eu fiz aí. Não, ela não é. Aí perguntou, ela disse que tirou 8. Olha, o Ismael ficou rindo. Você acredita? Ismael, que nota você tira?
Ah, ei, eu estou brincando aqui, mas olha, faça o seguinte, você que está me escutando, você que está me escutando, pergunta à sua esposa, no momento, tranquilidade, que nota ela lhe dá na área sexual. Se ela lhe der 4, 5, meu irmão, se comunique, pergunte onde você precisa melhorar, entendeu? Aí hoje, depois de 41 anos de casado, mesmo 63 anos de idade, eu pergunto, Itamara, qual é a minha nota? Ela faz 10, não dá para dar 11, mas 10. Eu digo, tá, Eita tá glória. vendo? Então, tudo foi melhorado pela comunicação. Pela comunicação, a gente vai se comunicando, procurando aprender com a esposa da gente, como é que ela gosta, do que é que ela não gosta, como é que ela prefere, o tempo que você gasta, porque às vezes você está mesmo que Ayrton Senna, bota o pé no acelerador, meu irmão, já foi, Tchau. e aí a mulher diz, poxa, agora que eu estou dando partida no meu carro, você já Já chegou, foi. você já chegou e perdeu tudo. Então eu aprendi com ela, comunicando com ela na comunicação, e ela me dizendo, vá mais devagar, segura aí, vá devagar, a gente vai chegar junto. E você, o que é que tem que fazer? Olha, o grande problema de muitos casais é comunicação, é não se comunicar, não se perguntar, não querer saber, entendeu? Não querer informação do outro. Eu converso muito com Itamara, por isso que eu digo, ela é minha amiga, minha amante, minha Às vezes o namorada, homem minha tem esposa. medo de ser avaliado. É. Tem homem que tem medo de Agora ser aqui para nós, avaliado. na área sexual, você acha que está bem mesmo? Ou precisa Mas melhorar? eu acho que melhorar sempre precisa. Eu acho que estou bem, viu? Eu acho que estou bem. Eu Tá acho. vendo? Essa comunicação que eu estou provocando aqui com o meu colega, que você deve provocar com sua esposa. Conversar com ele, e esposa, você que está assistindo aí, vai pegando as ideias, vai copiando, depois você chega num momento bom e diz: Ei, você acha que tira que nota de 1 a 10? Ah, meu irmão, ele vai dar um nó para ele mesmo. Aí você diz: Não, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Olha, o maior órgão sexual do ser humano, sabe qual é? Sabe qual é? Não. Os homens aí tudo tirando nota boa e não sabem responder sobre Maior- sexo. Qual é o maior órgão sexual do homem, Ismael? Pastor, não sei, né? Ó, Eu é desconfiava. palavra. Foi aí que Satanás derrubou Eva. Entendeu? Então, nós temos que ter argumentação. Nós temos que conquistar as mulheres, a mulher, a esposa, pelo nosso falar, pelas nossas ações, entendeu? Aí muita gente comprava revista. Olha um fato curioso. O cara chegou para mim uma vez e disse bem assim, crente, crente. Aí disse bem assim, pastor, o senhor sobre o ponto G. Aí eu olhei assim, eu cheguei e disse, oxente, você tá avançado, tá lendo Playboy, rapaz? Ele, não, eu queria saber mais sobre o ponto G. Eu cheguei e disse, meu irmão, eu tenho uma foto do ponto G, mas não vou mostrar para todo mundo. Vem cá, e peguei, chamei ele no canto assim, ele ficou com os olhos acesos. Eu disse, eu vou lhe mostrar o ponto G, você nunca mais vai errar. Aí, ele, não, eu quero, é só para conhecer, para a gente saber. Ah, um ponto curioso. Aí peguei meu celular e peguei uma foto do ponto G, viu, Ismael? Ponto G. Aí eu disse, tá aqui, meu irmão. Mas não deixe ninguém ver, não. É só para nós dois aqui, que nós somos crente maduro. Não, não vou. Eu disse, também não mostra a ninguém. Não, não, não. É só para nós dois mesmo. Aí quando eu fui, eu disse, oxe, pastor, isso aqui é uma orelha. Aí eu cheguei e disse, esse é o ponto G, meu irmão. Quando você chega para sua esposa, você diz assim, você é linda, você é maravilhosa. Sabe o que é que ela faz? Ai, ui, ela se derrete. Meu irmão, você tá no ponto G. Você está procurando o quê? Ah, meu irmão, tá Ismael, eu tenho que o ponto G é igual aquele ator. Se deite que eu vou lhe usar. aí, né? Ponto G, ó, ponto G é orelha. É você chegar aí, ó, soprar, falar palavras delicadas. Tem coisa mais bonita que você chegar e dizer de manhã cedo assim, meu amor, eu te amo, eu sou grato a Deus pela tua vida. Tem coisa mais bonita do que sua mulher ir passear com as colegas no shopping e você abrir a carteira e tirar um peixe, uma nota de 100 e dizer, toma, meu amor, vai lá, fica à vontade, entendeu? Vá com as amigas. Ela vai abrir um sorriso. Tem coisa mais bonita do que ela dizer, meu amor, vou no salão. Epa, peraí, tá com dinheiro aí? Não, tá aqui 200, vá lá, faça o cabelo, se Tá vendo, arrume. Ismael? Isso é o ponto G, entendeu? Não é aquele camarada de novo, você já fez o cabelo ano passado,
já quer fazer de Falei, novo. É aquele camarada que ela diz, moço, fulano, me dê dinheiro aí para eu comprar um sutiã e umas calcinhas novas. Ele, oxente, tem 5 anos, você já quer comprar calcinha de novo? Por que não passa uma costura, estica mais um pouquinho, demora mais um pouco? Ponto G olha, o que você fala. Ponto G é o que sua esposa ouve de você. Então, isso é o ponto G. Eu vou fazer logo aqui 3 perguntas em uma, que aí o senhor já engloba. Na opinião do senhor, qual o maior tabu na área sexual para casais cristãos? O que pode, o que não pode na relação sexual entre casais casados cristãos? E qual a maior reclamação das esposas cristãs e dos esposos cristãos? Aí o senhor já resume. Aí pegou pesado, né, rapaz? Pegou pesado. Vamos começar pelo tabu na área Vamos sexual. pegar pelo tabu. Olha, na realidade, um casal cristão, ele pode fazer tudo que não fira os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou abrir aqui o coração. Sexo anal não é para um casal cristão. É para um casal que tem pensamento mudando, entendeu? Casal cristão, ele vai fazer um sexo que seja agradável para sua esposa, um sexo agradável para o seu marido. Você pode se descobrir. Então, a gente está abrindo aqui o coração, falando para casais que possam estar aí nos assistindo. Esse é um tema que muitas vezes as pessoas querem deturpar. Eu não concordo, nunca vou concordar, mas cabe a cada um aí pensar do seu jeito. Eu acho que um homem e uma mulher, ele pode desfrutar de amor, entendeu? De uma linha de amor, sem precisar chegar a isso, porque muitas vezes foi colocado pela mídia, entendeu? Pela pornografia, e muitas vezes as pessoas querem imitar pornografia. Eu acredito que um casal cristão não precise botar um filme pornográfico para fazer amor. Eu não preciso disso. Eu acho que a gente não precisa disso. A nossa mente tem que estar cheia das coisas de Cristo e mostrando para a nossa esposa que ela é o melhor que Deus colocou nas nossas vidas. Entendeu? Então você pode se descobrir muito mais. Eu sou muito a favor, sabe o que é? Um beijo. Beijar na hora de dormir, não só na hora de fazer sexo, na hora de fazer amor, mas um beijo pela manhã, um beijo pela noite, um beijo no dia, na hora que você chega em casa, na hora que você abraça, um abraço bem romântico, uma massagem. Aí, coisa que muitos maridos não querem. Eu canso de dar massagem à minha esposa, ela cansa a de dar esposa trabalha, chega cansada, quer uma massagem nos pés. Aí, tá vendo? Boa, tá por dentro, não é verdade? Então, meu irmão, essas coisas que são gostosas. Esquece esse negócio que você muitas vezes ouve falar de pornografia. Nós não temos que entrar por esse lado, não. Nós temos que pensar em coisas boas com nossas esposas. E a reclamação maior? Tanto de gabinete como a maior reclamação, tanto dos esposos cristãos, no caso, como das esposas. A maior reclamação que chega a gente é na área da comunicação. São homens brutos que não chegam para conversar com suas esposas, que não sabem escutar suas esposas, que não sabem ser carinhosos com suas esposas e que esquecem as preliminares. Muitas não sabem nem o que é preliminar. A gente vai por esses interiores, por esses negócios, e minha esposa às vezes tem um momento com as esposas, e elas perguntam bem assim, pastora, como é essas preliminares? Mulheres casadas e mulheres casadas, mulheres casadas, olha, mulheres casadas que já vão quase há 10 anos e nunca sentiu orgasmo, não sabe o que é isso. Então são desinformações que chegam e o marido também nunca chega para levar essa informação. Nunca perguntou. Gostou, meu amor? Sentiu prazer? Ele não sabe fazer isso, entendeu? Não sabe fazer isso. Ele é indelicado. Falta delicadeza, falta trato. A preliminar começa só na cama ou já de tudo que acontece? Rapaz, a preliminar, a minha, eu vou falar pela minha. A minha começa de manhã cedo. Quando eu acordo, que eu já estou de olho na noite. Já está pensando lá na frente, já vou começar por aqui, tá vendo, Ismael? Então, o que é que eu fiz? Acordei. A orelha, o ponto G da orelha. Acordei, olhei para meu amor e disse: você é minha linda princesa, eu te amo.
eu tô de olho em você, entendeu? Eu sei você, não sei viver. Aí ela vai se contorcendo ali, aí ela vai pensar assim, me deixe dormir, vá, por favor. Aí eu dou um beijo e vou. E depois eu pego isso aqui, ó. Ai, eu mando mensagem para Ednilson. Eu mando mensagem para os colegas. Ei, você manda para sua esposa? Você mandou uma mensagem para ela, romântica? Entendeu? Manda uma mensagem para ela. Gaste pelo menos uma mensagem de manhã, uma mensagem de tarde. Eu mando para minha esposa. Eu digo, olha, eu estava vendo aqui, meu irmão, desabrochado de uma flor. Me lembrei de você. Me lembrei de você. Esse desabrochado de uma flor, eu digo, então, mara toda. Então, começa a mexer com ela. Ela manda para mim, diz, se aquieta, eu estou aqui conversando com uma paciente, que ela é psicanalista, estou aqui, depois a gente fala, viu? Beija. Me preparo que a noite de hoje vai ser curta, viu? Vai ser uma criança. Tchau. Aí eu já estou atiçando. Então, a preliminar começa de manhã. De manhã, você dá o recado. Olha, eu vou trabalhar, mas não deixe de pagar a conta da água, não deixe de pagar a conta da luz, não deixe de dar banho no cachorro. Vê se você limpa a casa, que eu vou trazer um colega aqui, entendeu? Aí, quando chega por volta de 10 horas, 11 horas, você liga para sua esposa. Ei, o que é que tem para comer aí? Já deu banho no cachorro? Já levou o menino para vacinar? Aí começa a cobrar. Quando é de tarde, você estimula novamente, entendeu? Já pagou isso, já pagou aquilo. Quer dizer, de noite você quer uma mulher na cama e vê lhe dar todos os prazeres. Não. A preliminar ela começa de manhã cedo. É aquele negócio que eu digo sempre, mas Itamara, você tem que depositar. Começa a depositar. De noite. Aí vai ter para sacar. Claro, de noite você vai fazer. Deposita, não saca nada. Não deposita, também não saca nada. Então, tudo começa por palavras. No casamento, quem é prioridade? O cônjuge ou os filhos? Rapaz, a prioridade sempre vai ser o cônjuge. Alguns vai detonar para os filhos, né? Porque a gente tem que cuidar dos filhos. Os filhos casam, os filhos crescem, casam, e você fica sozinho com a esposa. Se você tiver um lar desajustado, aqui para nós, vai ser um casal solitário dentro de uma casa. Entendeu? Meus filhos já casaram, as netas chegaram, saíram 3, chegaram 5 agora, mais as noras. Então, eu sempre dei prioridade à minha esposa. Minha esposa em primeiro lugar. Entendeu, Denilson? A gente tem que cuidar da esposa, da família, a minha família, minha esposa. Porque eu vou envelhecer com ela. Depois vai ser só nós dois. E você precisa entender isso. A gente cuida dos filhos, dá um amor para os filhos, mas, olha, vai chegar um momento que os filhos, olha, cada um vai seguir sua vida. Quem vai ficar? Você e sua esposa. 2 velhinhos dentro de casa. Aí eu vou botar minha cadeira de balança lá do meu lado, e aí eu vou começar a contar a história. Ei, tá lembrado quando a gente foi para a Praia do Saco? Só nós dois. Você correndo por dentro d'água, e eu também querendo lhe agarrar. Aí vem aqueles canoeiros. Os canoeiros. Meu velho, tá lembrado quando você tentou também me pegar no pé de cajueiro, naquele sítio? Tá. Você vai ter história para contar. E se você não cultiva isso, o que é que você vai contar no final da sua vida? Só problema, dificuldade. E o que é que a velhinha vai dizer? Ô, velho enjoado. Não. Eu quero ser aquele que vai se tornar referencial. Antes da gente mudar de assunto, né, eu queria mandar um abraço, né, aos nossos web espectadores. Eu queria mandar um abraço aqui ao diretor e produtor musical da Holy Song Music, né, o Zac Alexander. Também quero mandar aí um abraço para os cantores, para Jenny Batista. Eu anotei porque senão eu esqueço o nome da galera. Ao cantor Nilson Oliveira, ao cantor Leone Muniz, a Josana Daltro, a Thaís Alcântara, meu amigo Everton Ribeiro, todos os cantores da Holy Song, a Nicole Libânio, ao pastor Léo Freitas, ao pastor Kainan Bennett, como também ao Jonas Silva. E aproveitando também para fazer um merchan aqui, né, que após uma pregação que nós fizemos ali na sede da Assembleia de Deus Videira Verdadeira, do meu amigo pastor João Leite, tem o presente, rapaz, da Gilmara Barbosa Confeitaria, né? O Instagram dela é @confeitaria Gilmara Barbosa. Olha aí. Aí veio coxinha, pastor, pão de queijo,
Vê aqueles docinhos finos de casamento, de festa de 15 anos, uma delícia. Então, você que quer aí fazer a sua encomenda para festa, vamos para degustar, né? Vai lá no @confeitaria Gilmara Barbosa. Também um abraço à minha amiga nutricionista, doutora Amanda Freitas, né? Já estou conversando com ela também para trazê-la aqui para falar sobre nutrição, né? A gente que já está chegando depois dos 40, tem que começar a mudar a nossa alimentação. Então, doutora Amanda Freitas, você que quer ir uma boa nutricionista, vai lá no @AmandaFTASNutri. @AmandaFTASNutri. E também não podemos deixar de falar desse estúdio maravilhoso. Deixa eu ver se eu estou colocando direito aqui. O GB Estúdio Mídia. Que caneca bonita, rapaz. Eu acho que daqui um dia vai estar à venda, viu? Você liga no 79996887031 e vem aqui fazer sua live. Você que quer também fazer o seu podcast, você que quer gravar mensagem, o que mais, Ismael? Grava cursos online, é isso mesmo. Então, canal para YouTube. Então, vem aqui, que espaço maravilhoso, né? A qualidade das câmeras, a qualidade do som, fones de ouvido assim de uma qualidade impressionante. O pastor Jorge Abreu está aqui comigo, já trabalhou em TV, sabe o que é de qualidade. Não, aqui está tudo de qualidade, né? Mesmo. Então, está aí esse nosso merchan para você também estar junto aí com os nossos parceiros. Não posso esquecer de mandar um beijo, um abraço à minha esposa, já que estamos falando de casais também. Beijo, missionária Michele. Deus te abençoe sempre, né? Também aos nossos filhos, o Isaac, o Davi, a minha mãe, que também mora conosco, Dona Mariazinha. Vamos voltar aqui para as perguntas. Aqui só está faltando os docinhos da Gilmara, né? Para botar. Mas em breve a Gilmara vai mandar. Olha, aqui, gente, aqui é o seguinte. Ó, mas tem amendoim. Olha o que botaram aqui, ó. Amendoim. Para o senhor ficar mais fogoso aí. Na hora que a gente chega para falar, eles botam um pacote desse de amendoim e dizem, pastor, pode ficar à vontade. Eu quero saber quem é que vai. Tá falando e comendo amendoim. Me diga. Tinha também aqui, tem um antessala. Tem um espaço aqui, você que vier para o GB Estúdio Mídia, você vai ficar muito bem. Na antessala, rapaz, tem aquele nego bom, né? Que é aquele docinho de banana maravilhoso, biscoito, um cafezinho, né? Água. Mas, olha, falando sério, eu fiquei encantado com o estúdio aqui. Tudo de qualidade, tudo perfeito, tudo Pastor Ginaldo Batista, rapaz. O cabra é bom, viu? Negócio bom. Inteligente. O cabra Parabéns. Pastor Ginaldo, abraço. Ismael é produtor de mão cheia. Fantástico. Vamos lá. Vamos. Qual a sua maior alegria e a sua maior decepção como pastor? Pronto. Chegou como pastor, e depois eu vou fazer essa mesma pergunta como presidente da Almeida. A maior alegria e a maior decepção. A maior alegria como pastor, eu me sinto realizado. Vejo quanto Deus tem feito na minha vida. Vejo que Deus foi muito bom comigo, com Itamara, como pastor. Nos abençoou muito, entendeu? Não sonhava, nem esperava chegar, por exemplo, onde a gente chegou, mesmo ministerialmente, com prédios, com tudo. Eu digo sempre, ele foi muito generoso, tem sido muito generoso com a gente, em amizades nacionais, internacionais, aqui no estado de Sergipe, colocando pessoas sempre do nosso lado. Foi muito bom. Eu só tenho alegria. Andar com Jesus é andar com alegria. É andar e viver fortes emoções. Maior tristeza. Se eu pudesse, eu não repetiria nunca. Se eu pudesse voltar o tempo, eu não repetiria. Trocar datas que eu troquei, deixar de estar com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, para querer participar de festividades de pessoas na igreja ou fora da igreja. É uma maneira de você querer agradar. E muitas vezes você não sabe o grau de risco que você está colocando nos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, você conhece. Esses dias, aniversário de um dos meus filhos. Ele estava fazendo 30 anos, Daniel. E aí disseram bem assim, vai ser comemorado na terça-feira, à noite. Vamos lá para um restaurante e tal. Aí os outros 2 chegou, não, mas aí para ir amanhã não vai, porque tem culto. E aí, quando eles entraram em contato com a mãe, disse, mãe, a gente vai transferir para quarta-feira,
porque na terça tem culto, a gente queria fazer na terça, porque é por causa disso, e mostrou algumas questões. Aí Mara chegou e disse, não, nós vamos lá. A senhora vai, mas papai, vou. 30 anos depois, a gente viu uma pequena ferida que estava no coração dos nossos filhos. Eu digo para você, não vale a pena você fazer isso. Trocar a data de um aniversário dos seus filhos, de estar com a sua família, para você querer agradar A ou B. Eu, se pudesse voltar o tempo, eu jamais faria isso. Não tive problemas com os meus filhos, graças a Deus. Meus filhos estão tudo no altar do Senhor, mas eu descobri 30 anos depois que um dos meus filhos ficou triste porque uma data foi trocada para que eu fosse agradar o filho de fulano ou a fulano, que nem com a gente está mais. Está vendo? Muitos não compreendem isso. Essa é a maior tristeza. Eu não devia ter trocado nunca. Mas foi falta de experiência. A mesma pergunta. Qual a maior alegria e a maior decepção como presidente da UMES? A maior alegria de estar na UMES foi alcançar o crescimento, fazer grandes amigos. Eu tenho grandes amigos ali, não vou citar nomes. Aprendi muito com pessoas que estão do nosso lado. Aprendi muito. Aprendi dos dois lados, Ednilson. Aprendi dos dois lados. Essa é a maior alegria. Eu aprendi com pessoas que me decepcionaram. Aprendi com pessoas que se diziam amigos, mas não são. Tem pastores que não são. Mas aprendi também com muitos pastores que você pensa que ele está distante de você, mas ele compreende a sua dor, compreende o seu sofrimento. Eu recebi alguns pastores que eu não tinha tanto contato, mas que numa pandemia, como existiu a pandemia, disse, meu pastor, você está precisando de alguma coisa. E quantas vezes nós não fazemos isso com colegas? Quantas vezes nós somos aquém? Entendeu? Quantas vezes nós somos aquém, nós somos distantes, nós nos perguntamos. Amigo é para fazer o que eu já fiz com você. Adilson, deixa eu lhe dizer, isso, isso e isso. Amigo diz o que você precisa escutar, mesmo sem você gostar. E depois você faz uma reflexão. Amigos disseram para mim o que eu precisava escutar, mesmo sabendo que eu não estava gostando. Mas eu digo, esse é meu amigo, porque me chegou para me alertar, me chegou para me orientar. Nós precisamos de pessoas assim, entendeu? Nós precisamos de pessoas assim. Por isso que nós nos damos muito bem, Adilson. E desde quando eu saí da presidência da UMES, eu evitei estar em algum programa, dando entrevista, entendeu? E quando você me chamou, eu disse, não, Ednilson, eu não vou deixar de dizer não, sim. Por quê? Porque a gente sempre teve essa conversa franca, uma conversa aberta, de amigos, e que eu sei que naquele momento eu estava sendo chato, enjoado, radical, você não queria compreender, Mas é assim que a gente cresce, né? mas é assim que a gente cresce, e você depois reconsiderava aquilo e nos tornamos grandes amigos. Outro grande amigo meu, pastor Zé Carlos, a quem eu quero mandar um abraço, Zé Carlos Vieira, nós tivemos alguns entraves no início, mas pensa que é uma pessoa maravilhosa que é o pastor Zé Carlos Vieira, entendeu? Pessoa maravilhosa. Já tive entraves com outros colegas, que eu não vou citar o nome aqui, que se transformaram em grandes amigos nossos. Quando você se preocupa com o amigo, você vai ter que dizer coisas que ele precisa escutar. Eu preciso de pessoas que me digam realmente aquilo que eu preciso escutar. Tem tantos feitos, pelo menos na minha opinião, mas a pergunta não é a minha opinião. Na sua opinião, qual foi o seu maior feito em todos os mandatos como presidente da UMES e qual feito que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu? Pronto. O maior dos feitos que eu vi foi nós darmos continuidade ao Sergipe Missionário, trazer o maior número de cruzadas para aqui para o estado de Sergipe, 0 quilômetros, sem ninguém pagar nada e sem apoio político nenhum. Nós trouxemos os maiores evangelistas, Deus nos ajudou nesse fato, nós trouxemos o Carlos Anaconda lá em Lagarto, com a cruzada Lagarto para Cristo, trouxemos Farolândia para Cristo com o pastor Isaías Figueiró, nós trouxemos o Rubens Cunha para fazer as grandes cruzadas aqui em 13 municípios, trouxemos o evangelista Pedro Beolindo, que fez os 75 municípios, e trouxemos, por último, a Ada Smith, que eu sonhava numa cruzada dentro de Aracaju, para que a gente fizesse ali no mercado, que não tinha sido feito. Não tinha sido feito. A última vez que fizeram foi dentro da pauta do aniversário de Aracaju, que foi
o diante do trono, entendeu? Diante do trono, mas é uma outra concepção. Foi o próprio, a prefeitura que bancou tudo. E nós trouxemos o Adam Smith, você viu, e tivemos aquela reunião fantástica com 542 pastores lá no Coisa Hotel difícil de Arcos. acontecer, né? Você Reunir viu lá. pastores e não em torno de política Não em torno partidária, de né? política, não, foi em torno de uma cruzada, e eu louvo a Deus por todos os pastores que somaram 542 pastores no só auditório, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz, foi melhorar a arrecadação da UMES, cobrar para que as pessoas pagassem, para que as pessoas amassem a instituição. Nós chegamos de diretorias passadas, não foi uma causa minha, nem do pastor Valdemar, nem do pastor Arivaldo, foi de um antigo presidente que não soube administrar e gerou um déficit, uma despesa, ficou lá um débito de R$ 5.000. E depois o pastor Valdemar não conseguiu, eu também não consegui, depois eu voltei, e aí com a ajuda do pastor Zé Carlos, pastor Antônio Fernandes Gomes, nós entregamos o MESE ao apóstolo Paulo Fonseca sem nenhuma despesa, sem nenhum débito. Então, o que eu gostaria de fazer era que as pessoas se conscientizassem de pagar suas anuidades. Pastor Jorge Abreu, como é o assédio dos políticos ao presidente da UMES? É grande, viu? É grande, é grande. Se você não tiver uma postura, você termina naufragando, entendeu? Termina naufragando. Eu posso dizer abertamente aqui, olhando para essa câmara, muito assediado, fui muito assediado. Votei, escolhi pessoas, uns eu até me arrependo de ter escolhido, entendeu? Me arrependo hoje, e não ganhei nada com política. Muita gente fala, às vezes, sem conhecimento de causa. Eu me lembro que eu fiz um projeto com a Peugeot, o cara dizia bem assim, quem foi o político que lhe deu? Meu Deus do céu. A gente vai para um prédio grande como aquele, perguntaram quem foi o político que deu. Entendeu? Eu comprei aquilo ali, a gente comprou, pagou. Não tem R$ 1 ali de político, de oferta de político, nada. Então, o assédio é grande, mas eu acho e tenho absoluta consciência hoje de que a UMES ela pode caminhar sem um braço político. Como é que faz para não se corromper? Porque eu tenho certeza que as É não propostas querer são entrar. das mais É não querer entrar mesmo. É não querer entrar. CC para lá, Você andou comigo, você viu, e você via que os políticos quase não iam lá. E às vezes era Mardoqueu, era o pastor Antônio dos Santos, que são pessoas que são pastores mesmo, que iam lá estar com a gente, caminhando com a gente. Mas, na grande maioria, eles não vão. Hoje a gente vê um leque de políticos que somem, são como as águas do mar, sabe, Ismael? Eles fazem isso, olha, aí volta 4 anos depois com a cara mais lisa e quer participar de uma reunião de pastores e querem contribuir para uma reunião de pastores. Então, a gente tem que se livrar disso aí, entendeu? Se livrar disso aí. Hoje eu estou livre, não estou fazendo parte da diretoria da UMES, e escolhi o meu candidato, não vou dizer aqui, mas você sabe quem é, escolhi de livre e espontânea vontade. Vou votar em você, vem cá, chamei lá, eu digo, olha, esse aqui vai ser meu candidato 2024, quem quiser ajudá-lo, ajude, quem não quiser, não ajude, ninguém é obrigado a votar, fica à vontade, nós somos amigos, acabou-se. Também, com isso, quando eu revelei, na rede social, revelei tudo, sabe o que acontece? Os outros nem vão lá me visitar. E eu dou graças a Deus por isso. Aqui para nós. Como o senhor vê o momento político brasileiro e a relação entre os três poderes? Está difícil. Está difícil. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje você tem que trilhar com muito carinho. Eu oro muito pela vida do pastor Silas Malafaia. Estou dizendo o nome dele porque eu oro por esse homem de Deus. Ele tem sido uma voz a nível nacional, porque a nível de estado, esse aqui já se metendo nas coisas que eu disse, rapaz, cai fora, que você não tem cacife para isso, não. Não é não, Ismael? Ele sabe disso. Agora, a nível nacional, pastor Silas Malafaia, ele é muito corajoso, muito contundente nas palavras, muito equilibrado nas palavras.
Eu não vejo um órgão fazer o que ele faz. Você vê. Não vou citar o nome dos órgãos, não, mas você bota a cabeça para funcionar aí. Você não vê nenhum, principalmente daqueles que poderiam representar o Evangelho. Não vê. E ele tem ido para a linha de frente. Eu, às vezes, até digo bem assim: esse cara está pedindo para ser preso. Tem Mas, horas que eu me pergunto, como ele não foi preso ainda, né? pronto, Eu me pergunto eu me isso. perguntei isso. Rapaz, eu acho que ele deve ter uma E carta na manga não, bem não grande, tem. porque Ele é corajoso. mas, Agora, é um camarada que, ao nosso entender, se ele fosse preso hoje, ele causaria uma comoção nacional. é a única Entendeu? É resposta a única plausível resposta. para E isso. o que ele fala é coerente. Entendeu? Então, hoje, é bom a gente ter muita cautela, porque é um campo minado que nós estamos vivendo. Se apegue com o Evangelho, porque diante de tudo isso que eu estou vendo, Ednil, sabe o que é que eu vejo? O cenário para as coisas finais de Cristo Jesus acontecer. E o cenário tem que ser mudado, tem que ser trabalhado. A igreja vai ser perseguida, muitos vão ser presos, muitas igrejas vão fechar, entendeu? Muita perseguição virá. Não vai ficar só melzinho na chupeta, não. Então, a gente tem que se preparar. O evangelho não é só carro, casa, casamento e salário. O evangelho é firmeza espiritual. Se você não está ficando consciente de que precisa se firmar no evangelho, está na hora de você se firmar. Vamos falar com o psicanalista Jorge Abreu. Como a psicanálise pode ajudar um cristão? A psicanálise é importante, sabe? Eu tinha muitas reservas com a psicanálise. Psicanálise, psicologia, eu tinha muita reserva. Nós tivemos um caso lá na nossa igreja que abriu nosso entendimento, porque chegamos para a pessoa que nós estávamos aconselhando e dissemos bem assim: não podemos passar desse limite. Nós lhe ajudamos até onde podemos, espiritualmente, mas você precisa de um profissional. Você precisa de um profissional, você precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, nós vamos conseguir para você um psicólogo ou um psiquiatra. A pessoa diz: não, eu prefiro um psicólogo. E levamos um psicólogo. A pessoa assistiu 2 sessões com um psicólogo e caiu fora. E depois nós fomos conversar com esse psicólogo. E o psicólogo, então, nos mostrou um quadro que existia ali, que não era coisa de demônio. Vinha das raízes de família. E aí nós sentimos que precisávamos nos aperfeiçoar para conhecer melhor a mente do ser humano. E aí foi quando nós entramos no curso de psicanálise, começamos a estudar 2 anos e meio, eu e minha esposa. E aí nós nos formamos em psicanálise, não só para ganhar dinheiro, que todo mundo que faz um curso quer ganhar dinheiro. Minha esposa já está atendendo e já recebe muitos convites. Eu coloco o Pode fazer gabinete, um mexão aí, eu viu? coloco o gabinete de minha esposa à sua disposição. Eu Instagram, nunca vi uma mulher, telefone, fica à vontade. eu nunca vi uma mulher tão equilibrada como minha esposa. Ela está à sua disposição para ajudar, não é só para ganhar dinheiro, é para lhe ajudar mesmo. Anota o telefone dela, o zap, você pode entrar em contato com ela e dizer: olha, escutei o pastor Jorge Abreu falando sobre a senhora. 988 988 35 24 62. 988 35 24 62. Pode entrar em contato com a pastora Itamara e vou lhe dizer mais. Se você disser que escutou hoje aqui no programa, você pode dizer a ela: eu escutei o pastor Jorge Abreu falando sobre a senhora. Ela vai lhe dar uma análise de presente sem cobrar, e a outra ela vai fazer um pacote promocional para você sair desse problema. Análise é fundamental, né, Ednilson? E o Eu preconceito? faço, Tem um preconceito. mas ó, eu faço análise, eu fiz análise. Eu fiz análise e fui descobrir coisas. Por exemplo, tinha momentos que eu me sentia abandonado. Por quê? Porque meu pai era delegado, viajava muito e eu ficava em casa. Quando eu acordava, cadê meu pai? Então, isso nos dá o quê? O caráter de abandono. E a gente fica com aquele caráter, vai crescendo, crescendo, crescendo. Na realidade, meu pai nunca me abandonou. Entendeu? A gente é que fica. Quantas vezes você
sente medo. Por que você sente medo? Porque isso lhe foi transferido da infância. Quando você vai trabalhando essas questões, você ressignifica a sua vida. Entendeu? Ressignificamos sua vida. Eu pego o Edenilson, o que está aqui, Edenilson, e por que Edenilson fala desse jeito? Por que Edenilson é muito verdadeiro? Ele é verdadeiro. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Você conhece ele é verdadeiro. Ele diz na lata. Sabe por quê? Porque foi o que ele encontrou da infância, pai e mãe. Tá certo? O que foi que ele não encontrou? Eu olhando para ele aqui, ó, disse que todo psicólogo, todo psicanalista é um analista. Mas me confirme. Sabe o que você não teve? O carinho, o abraço, o aconchego de falar, de conversar. Ser mais, né? Então, isso lhe fez o quê? Mudou suas estruturas. Eu não sei com o seu filho hoje se você é totalmente, pode olhar, você é totalmente diferente do que você recebeu. Porque o Ednilson, que eu conheço, fora, pela psicanálise, sabe o que é? É aquele, ô, meu irmão, sai daí, vai para lá, vai resolver, não quero não. Acabou a conversa aqui. Era isso que você recebia. Você não tinha o abraço do pai. Você não tinha o carinho do pai. Você olha hoje, vê um pai e um filho se abraçando, e você diz assim, internamente, eu queria ver isso. Aí você dá para o seu filho. Porque você diz, eu não quero criar o meu filho como eu fui criado. Isso é a psicanálise, não é demônio. É verdadeiro. Acertei? Então, a psicanálise faz com que você levante um mapa da pessoa. Eu olho para Ismael ali e eu já tenho um significado da vida dele só pelo semblante dele. Só pelo semblante dele. Entendeu? E muitas vezes o cara está escutando o quê? Você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você não vale nada, você não vai conseguir nada na vida. Você nasceu para isso mesmo. Você quer imitar os ricos está estudando, mas você não precisa estudar, não, você tem que trabalhar. Então você limitou. E aí se cria aquelas crenças limitantes. Que isso aqui você é bom também. Cria uma crença limitante. Então, eu estudei psicanálise e hoje nós estamos ajudando pessoas a melhorarem sua vida, ressignificarem sua vida e avançar. Entendeu? Então, eu aconselho você, pode procurar minha esposa, nós queremos lhe ajudar. Então não tem nada de regressão, nada daquele nada, preconceito que nós evangélicos, principalmente nós pentecostais e neopentecostais, temos muito preconceitos com a psicologia, com a psicanálise, né? Passaram muita Até coisa com a errada. psicopedagogia, que é uma coisa mais light. Passaram muita coisa errada. Psiquiatria. Muito bem. Só antes do senhor dar suas considerações finais, eu queria pedir, qual é a câmera, meu amigo Ismael? Essa aqui. Eu queria pedir para você que você curtisse, comentasse, compartilhasse e se inscrevesse no nosso canal. @FacingCast. É o nosso podcast. @FacingCast Podcast. Vai lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha, tá bom? Oi, e no Instagram também, né? @FacingCast Oficial, é isso? @FacingCast Oficial no Instagram. E lá no Instagram, a gente vai sortear pelo Instagram do podcast, não é isso, Ismael? Esse livro maravilhoso ali, do pastor Jorge Abreu e da pastora Itamara. Como ele disse, não está errado, não. Foi a ideia, foi uma ideia inovadora. Então, eu e ela, ele e eu, você vai lá, segue o nosso Instagram, @FacingCast Oficial, que é o nosso podcast, e você vai ganhar esse livro e nós vamos enviar para você esse presente, tá bom? Pastor Jorge Abreu, suas considerações finais, meu super agradecimento pela sua presença. Alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Suas considerações finais. Se o senhor gostou, né, do nosso podcast, vou fazer igual a ele, anota, mas não é a nota do sexo, é a nota do programa, do prazer de estar no programa, e as suas redes sociais para quem quiser seguir, acompanhar o senhor e também lhe convidar para palestras, pregações, orações, psicanálise, né? Pagar pizza para o senhor, pagar bolinho de bacalhau ali. Como é o nome daquele eu já vou fazer deixando de graça.
ali no Calçadão, rapaz, que tem um bolinho de bacalhau fantástico português. É a ali. casa portuguesa, Casa vizinho àquela portuguesa. casa, a Vizinho Igreja a Igreja Católica. Católica ali do Calçadão da Laranjeira, Ali é né? fantástica. Quem quiser convidar o pastor Jorge Abreu para comer, ele ama aqueles bolinhos de bacalhau. Fica à vontade. Olha, eu estou muito feliz, estou grato a Deus. Não deixe de dar nota, viu? Sem Não, estou mentir, é grato a verdade. Deus pela vida do pastor Ednilson, pela vida do pastor Ginaldo, né? Pela vida do Ismael, que está aqui cuidando com carinho, por essa empresa que está aqui, rapaz, fantástica, tudo organizado, tudo maravilhoso. Vocês estão de nota 10. Eu estou dando nota 10 mesmo, porque eu Obrigado, conheço obrigado. Tá a vendo, trajetória do pastor Ginaldo. Ele é um batalhador e Deus tem abençoado. Fiquei muito feliz com as perguntas, entendeu? Vim apavorado. O Ednilson vai botar Enfrentar o Ednilson não é brincadeira, não. Ele vai botar na parede, sabe? Mas vim apavorado, mas consciente de que tudo tem umas respostas. E também quero fazer um convite. No dia 2 de setembro, agora, dia 2 é um sábado, quem vai estar ministrando lá na nossa igreja, Embaixada Shalom, é o desembargador, juiz federal, o William Douglas, que é chamado guru dos concursos. Homem de Deus. Você pode depois entrar aí nas redes sociais, William Douglas. Eu vou mandar depois o cartaz para você postar aí. E você é nosso convidado. Ele vai estar no sábado, das 19 às 21h30, lá na Embaixada Shalom, ministrando uma palavra tremenda. Passa o endereço da embaixada. Entendeu? A Embaixada Instagram. Shalom fica ali na Avenida Caçula Barreto, 561, bairro Farolândia. Pode botar no seu Waze ou no Google Maps, né? E você bota lá Embaixada Shalom, ele vai lhe dar o roteiro. Chegue cedo, porque, olha, é lotado. Ele já ministrou na Donep, já ministrou na Igreja da Cidade, com Carlito. Ele é um homem muito conhecido no Brasil. Só para você ter uma ideia, ele está fazendo um simpósio aqui no Vidam, que vai ser do dia 31 até o dia 2, no Vidam. As autoridades aqui de Sergipe estão tudo lá. Vai estar Magno Malta, vai estar o André Mendonça, vai estar todo mundo, e no sábado ele vai para lá ministrar com a gente. É Deus fazendo essas coisas. Então, só da Bahia veio um pessoal, 100 pessoas vieram da Bahia, estão hospedados lá na Chácara da Serra, que eu indiquei, estão tudo hospedados lá na Chácara da Serra, que vieram para escutar esse simpósio, entendeu? Então, você vai ser agraciado. Entra lá nas redes sociais, bota assim, desembargador William Douglas, você vai ver. Tem mais de 50 livros escritos, entre eles best-sellers de venda, entendeu? Ednilson, muito bom estar com você. E Deus continue nos abençoando. Amém. Quando você puder, vá lá nos visitar na nossa Embaixada Shalom. Vá lá, pode ter certeza, você chegando lá, leve seu violão, vai cantar com a gente, entendeu? Vai louvar com a gente, tem espaço aberto para você. E que Deus continue lhe honrando, continue abrindo as portas. Não tenha pressa, não. Deus sabe o que faz. Ele vai fazer as coisas certinho. Amém? Muito bem. Então, agradecemos aqui a presença do pastor Jorge Abreu, na direção, na produção, Ismael Silva, na apresentação, host, né, Ismael Silva? O host aqui, Ednilson Ascor. Esse foi o podcast de hoje, o episódio 002 do Facingcast Podcast. Deus os abençoe sempre.